Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutre-te. Hoje nós temos uma convidada muito especial, temos a Inês Carvalho. A Inês é uma amiga, é uma colega de trabalho, nós trabalhamos juntas, mais do que um projeto hoje em dia. E eu gostava de começar por apresentar aqui um bocadinho a Inês. Ela é nutricionista desde 2008. Essencialmente desenvolveste o teu trabalho maioritariamente sempre na área clínica, correto, Inês? Exatamente. E foi em 2017 que nasceu aí um bichinho pela saúde materno-infantil, correto? Exatamente. E em 2019, pelo que eu percebi, foi quando tu agarraste esta área enquanto profissional e mais recentemente tens um projeto teu também, e que eu gostava que nos falasses um bocadinho do teu projeto, que é a nutrição desde o início. Para além disso, não queria deixar de frisar aqui também outra questão que tu tens de especializar nos últimos anos também na área da endometriose, da SOP, ou seja, síndromes ovários poliquísticos, e que acompanhas muitas famílias nesta área da fertilidade, um dos temas que também te traz aqui hoje. Mas antes de mais, eu gostava que as pessoas conhecessem um bocadinho de quem é que é a Inês, como é que surgiu este projeto, porquê a nutrição desde o início. Ok, obrigada, Simone, Não, era tudo por este convite e é um prazer estar aqui contigo e esta oportunidade para falar também do meu projeto e dar a conhecer um pouco também do meu trabalho. Efetivamente, eu comecei a trabalhar em 2008, foi quando tirei a licenciatura. Sempre dei consultas de nutrição, desde pouco tempo depois comecei a dar consultas de nutrição, muito virado também para a área do envelhecimento. Em 2012 foi quando foi assim, a grande viragem em termos de experiência e conhecimento a nível da nutrição clínica. Eu entrei no Hospital Beatriz Ângelo, quando foi a sua abertura, foi aí que fui um dos elementos cofundadores também daquele serviço, portanto, acabei por, foi uma fase também muito gira e de muito crescimento pessoal e profissional também. Mas lidei com várias áreas da nutrição clínica, desde o doente agudo, doente de medicina, unidade de cuidados intensivos, áreas específicas da nutrição clínica, desde a obesidade, a endocrinologia, o apoio à diabetes, gastroenterologia, pneumologia, infecciologia, foram tudo áreas que me deram assim uma abrangência da nutrição clínica e portanto, que me fizeram realmente crescer e reconhecer a nutrição como uma ferramenta fundamental na gestão da doença e também na promoção da saúde. Mas como tu disseste, foi em 2017 que tive a minha primeira gravidez, foi a minha filha, a Carolina. Eu sou mãe de um segundo menino em 2020, e foi aí que eu tive um despertar, um interesse pela área da nutrição materno-infantil, porque preocupei-me também com a minha alimentação, desde cedo, enquanto estava grávida, no momento da amamentação e também no momento da introdução alimentar da Carolina, porque é sem dúvida uma etapa muito gira, mas muito desafiante. Acredito Também, mesmo. muito desafiante. Eu na altura tentei procurar métodos, perceber um bocadinho o que é que podia facilitar a nossa dinâmica familiar, mas que também fosse enriquecedor para a Carolina, do ponto de vista nutricional, mas também que promovesse ali muito a sua autonomia e que enriquecesse também do ponto de vista sensorial. Tu no teu primeiro podcast falas numa coisa muito importante que é a parte comportamental. Eu costumo dizer que nutrir vai muito além de comer, Sem dúvida. mas comer também vai muito além de nutrir, não é? Tem esta forte componente comportamental associada, e uma das preocupações que eu tinha era que ela conhecesse os alimentos, se alimentasse bem, mas que toda esta experiência sensorial, desde a cor, a textura, o sabor, o cheiro dos alimentos, ela aprendesse, não é? Isso iria determinar também as preferências alimentares dela no futuro. Tão giro. Agora enquanto criança, mas também no futuro. Isso está mais do que estudado. Portanto, foi uma fase muito gira, mas sim, em 2019 eu fui transferida do Hospital Beatriz Ângelo para o Hospital da Luz, Lisboa, onde me encontro até à data de hoje e que somos colegas, e que fui então impulsionada a trabalhar profissionalmente nesta área. Bem, comecei
a cuidar e a acompanhar bebés, crianças, as famílias, não só num contexto de internamento, mas também num contexto de consulta. Pronto, e uma coisa depois leva à outra. Acabei por dedicar-me à área da saúde materno-infantil, a experiência crescente também nesta área levou-me a tirar mais formação na área da fertilidade, da pré-conceição e também condições clínicas, como disseste, que podem comprometer a fertilidade na área da saúde da mulher, portanto, a endometriose, síndrome de ovários poliquísticos. Pronto, isto tem sido um caminho sem volta, e que me impulsionou depois, então, em janeiro deste ano, a criar o meu projeto que se chama Nutrição desde o Início. Portanto, que abrange estas áreas todas. Todas. Eu acho o teu projeto giríssimo e há uma coisa que é muito giro, porque ele é muito congruente com aquilo que eu acho que tu praticas no teu dia a dia, mesmo com a tua família. Porque tu volta e meia vais publicando algumas coisas e tu envolves os teus filhos nisso. Por isso, toda essa questão sensorial que tu estavas a falar, de eles passarem por esta experiência da alimentação, isso vê-se no teu projeto. E isso é giríssimo, esta congruência entre aquilo que eu vivo no meu dia a dia e aquilo que eu trago para o meu projeto e para os outros e que tenho a oferecer. Portanto, é sem dúvida aquilo que eu também tento transmitir nas minhas consultas, na minha prática profissional, genuinamente aquilo que eu faço em casa, naquilo que eu acredito, e é aquilo que eu tento também passar nas consultas às famílias que eu acompanho. Porque, e isto vai até muito além da parte da infância e da pediatria, né? O propósito do nome Nutrição desde o início, eu quero transmitir mesmo esta ideia. A nutrição deve começar até no início de tudo. Bem, a nutrição é realmente um processo contínuo. E daí eu querer apanhar a parte da pré-conceição. Acredito profundamente nesta relação que existe entre a alimentação e a saúde reprodutiva. Portanto, nós sabemos que aquilo que comemos vai influenciar a saúde do meu corpo e a saúde reprodutiva, não é? Portanto, a probabilidade daquela mulher ou daquele casal conseguir engravidar vai estar dependente daquilo que ela também come na fase da pré-conceição, ou a partir do momento em que aquela mulher, aquele casal decida querer ter um filho, é aí que devem começar realmente a preocupar-se. Com a alimentação. Sim, com a alimentação. Pois, isso vai ao encontro aqui de uma pergunta que eu te queria fazer, que é realmente qual é o impacto que a alimentação acaba por ter hoje em dia na fertilidade, porque isto é um tema que cada vez se coloca mais. Nós também cada vez somos mães mais tarde. Sim. E também muito do que eu tenho lido de forma autodidata, obviamente, não é a área que eu acompanho, mas há um impacto muito significativo, efetivamente, da forma como nós nos alimentamos, precisamente nesta fase da pré-conceição, e isto o que é que vai ditar do ponto de vista da fertilidade dos casais. E gostava que explorasse aqui um bocadinho deste tema, de quanto é que impacta efetivamente a alimentação nesta fase. De facto, pronto, eu até posso pensar assim na prática o que eu costumo apanhar em consulta. Muitas das vezes há uma ideia de que eu só vou preocupar-me, que tenho que me alimentar bem, a partir do momento em que o teste dá positivo. Sabemos que as coisas não funcionam assim. Portanto, antes de avançar para a chamada tentativa ativa, antes da conceção, eu tenho que garantir que estou a dar ao meu corpo todas as condições que ele precisa para aumentar a sua fertilidade. Basta pensar, se eu quiser plantar uma árvore, eu tenho que preparar aquele terreno, não é? Quanto mais fértil for aquele solo, mais forte e saudável vai nascer aquela planta. Portanto, a alimentação pode fazer várias coisas a este nível. Pode melhorar a qualidade dos gametas, os gametas, as células sexuais, também o ovo, o espermatozoide. Pode melhorar o nosso ciclo menstrual, pode melhorar todo o equilíbrio hormonal, melhorar também a receptividade daquele endométrio, daquele útero, para caso haja fecundação, haver a chamada anidação, não é? A implantação daquele embrião. Antes da gravidez acontecer, há muita coisa que eu tenho que me preocupar. Portanto, a alimentação e não só a alimentação, mas os Estilos de vida também nos envolvi. Pois, eu tenho lido muito que há muitos estudos nesta área da fertilidade que falam que realmente
as mulheres que do ponto de vista da atividade física e da alimentação têm um estilo de vida mais equilibrado são aquelas que, hã, têm efetivamente mais facilidade a engravidar. Isto não se coloca só para a mulher, não é? Sim. E acho que é uma coisa que tu também trazes muito à tua consulta, que é trazer o casal. Sim. Porque é importante que os 2 vão acautelando quer a alimentação, quer a parte da atividade física, a própria gestão do stress, que também tenho lido muito que está associada a estas questões da fertilidade e que tu deves apanhar muito isso Sim. também na tua Claro, consulta. claro, claro. E a questão de vir o casal e estarem em concordância também é importante, porque às vezes também, não sei qual é que é a tua experiência, mas há muitas mulheres a virem sozinhas à consulta. E nós sabemos que a infertilidade, vamos pensar já num contexto em que aquela mulher ou aquele casal estão com dificuldade em engravidar e procuram, felizmente, já várias valências, já me chega muito inteligente, olha, eu preciso de otimizar aqui a minha alimentação, porque ouvi dizer que isto pode melhorar, pode ajudar, para além de já estarem a fazer ou a iniciar algum tratamento de procriação medicamente assistida. Hum, mas nós sabemos que a infertilidade é um problema, de saúde pública, não é? A Organização Mundial de Saúde considera uma doença de saúde pública e que nós, para fazermos um bebé, precisamos do contributo de 2 pessoas, né? E a verdade é que, embora ainda se atribua muitas das vezes a causa à mulher e torne neste momento um momento também muito solitário, muito duro para a maioria delas, nós sabemos que cerca de 30% das causas de infertilidade pode ser efetivamente atribuída à mulher, 30% ao homem, 30% ao casal não como uma entidade isolada, isto Uhum. significa que ambos têm algo que está a prejudicar, e depois ainda há ali 10% é que nós chamamos de isca significa infertilidade sem causa aparente, e por mais investigação médica que se tenha feito, exames, não se conseguiu arranjar nenhuma justificação. Quer dizer, ok. E é talvez aí que nós podemos fazer a diferença. Nós, nutricionistas, e outros profissionais de saúde também. Portanto, ir ao estilo de vida. Portanto, as fatores até de comportamento, hábitos comportamentais que são modificáveis. Ok, isso é Né? interessante. A alimentação, o stress, como tu dizias, distúrbios do sono, Uhum. a exposição a toxinas ambientais, portanto, isto são tudo coisas que até a literatura já vai apontando cada vez mais como fatores que causam, como tu bem esta infertilidade, como causa a carência. Ok, isso é interessante, porque e isso ainda me leva para outra coisa, não é? Porque o estilo de vida impacta não só nesses 10%, mas provavelmente aqueles 30% que correspondem ao homem ou à mulher. Estou a pensar aqui em contextos que tu tens muito na tua consulta, provavelmente a questão das endometriose e das SOPs, Sim. em que, ok, podem estar naqueles tais 30%, Sim. mas ainda assim o estilo de vida aqui também tem um impacto muito significativo. Muito grande. Portanto, para além de fatores que estão inerentes à idade da mulher, portanto que no homem não se põe tanto, mas sim a partir dos 35 anos, a probabilidade de uma mulher conseguir engravidar diminui. Não é por acaso que infertilidade significa uma falha na gravidez ao fim de um ano de tentativas regulares e desprotegidas, mas se a mulher tiver 35 anos, esse período de tempo decresce para os 6 meses. Significa que um casal que ao fim de 6 meses não conseguir engravidar deve procurar ajuda médica especializada se a mulher tiver 35 anos ou mais. Então, há realmente fatores inerentes à idade da mulher e depois outros fatores relacionados com a fisiopatologia de algumas doenças, né, nomeadamente a endometriose, a síndrome de ovários poliquísticos, e o que sabemos é que fatores relacionados com o estilo de vida ainda agravam mais também a infertilidade associada a essas doenças. Portanto, o estilo de vida tem um impacto enorme. E quando falamos também de estilo de vida, podemos vir a falar melhor até sobre a alimentação, que se preconiza, não é? Há aqui outra coisa importante, que é o fator peso, peso corporal. Embora não seja só o que é importante, mas também é uma coisa que acho que é importante falar. Sim. Há uma preocupação muito grande com a imagem, ou uma tentativa de ter sempre um baixo peso,
E depois há também o outro oposto, que é o excesso de peso ou a obesidade. Mas ambas podem ter um impacto muito grande na fertilidade. Ok, ok. Pronto. Isso leva aqui para vários temas, não é, Inês? Sim. Porque a que ponto é que estamos a fazer como é que estamos hoje em dia a fazer esta gestão de peso? Uhum. Ah, e como é que esta gestão de peso, até que ponto é que, por exemplo, as mulheres que querem perder peso para ter um peso saudável, na perspectiva de poderem engravidar, até que ponto é que hoje em dia a forma como estamos a perder o peso é efetivamente saudável para esta fertilidade? E o que eu te quero dizer com isto, e eu estou a fazer esta pergunta porque eu sei que tens uma abordagem muito neste sentido, que é, hoje em dia, existem formas muito, que eu acho que são inadequadas do ponto de vista da saúde para a perda de peso, em que fazemos dietas muito restritivas, em que, por exemplo, há o consumo de alimentos muito processados, porque aparentemente têm menos valor energético, isso vai conduzir à perda de peso. E gostava também que pudesses explorar aí um bocadinho, não perdendo o teu raciocínio, mas explorar também esta parte. Tu falaste nisso, na tentativa de perder peso, e há aqui duas coisas que podemos falar. A tentativa de perda de peso muito acentuada e drástica, ou até o quadro de baixo peso, de desnutrição, o outro lado, não é? Uhum. Se falarmos na teoria, no índice de massa corporal, considera ali um peso muito baixo, baixo peso, pode ter um impacto muito grande no que nós chamamos no equilíbrio do eixo hipotálamo, hipófise, ovários. Uhum. Eu estou a lembrar-me de um livro que aconselho todas as mulheres a ler. Não sei se conheces o Teu Corpo é a Tua Casa, Falarmos um da Bárbara Hubel. Eu acho maravilhoso a forma como ela faz uma analogia em relação com o sistema hormonal. Ela compara o nosso sistema hormonal a uma grande orquestra. Então, em que nós temos o hipotálamo, que é aqui a estrutura cerebral, é como se fosse o comando central, é o maestro. Depois temos a hipófise, ou seja, o hipotálamo comunica com a hipófise, que é a nossa maestrina, e que vai comandar os músicos, que são os nossos ovários, a tocar as notas musicais, que são as hormonas. Isto acho que é muito giro olhar para este cenário desta forma. E o que é que acontece quando nós temos dietas demasiado restritivas? Que comprometam o fornecimento de energia, não é? Déficits calóricos muito acentuados e às vezes prolongados no tempo. Isto vai fazer com que haja uma perturbação ao nível desta orquestra, deste eixo. É como se é o chamado gerador de pulsos da hormona libertadora das gonadotrophinas, que é uma hormona que o maestro hipotálamo liberta, e faz com que, ao nível da hipófise, não se libertem duas hormonas que são muito importantes no nosso ciclo menstrual, que é a FSH e a LH, a foliculoestimulante e a luteinizante, que vão basicamente mandar os nossos ovários libertar estrogénios, a progesterona, com uma segunda fase do ciclo. É como que interpretarmos este déficit de energia como uma ameaça ao nosso organismo, que deixa no fundo, ou passa a priorizar as funções vitais e deixa de canalizar energia para processos menos essenciais como a reprodução. Há pessoas que deixam de ter ciclo menstrual, simplesmente, decorrente deste déficit energético associado a uma alimentação muito restritiva, que é uma coisa que nós não queremos. Portanto, isso vai silenciar a fertilidade. Portanto, isso é uma das coisas que eu também passo muito nas consultas ou quando tenho casos deste estilo. Outra coisa que tu falaste, não menos importante, é a tentativa de utilização de certos produtos, nomeadamente eu posso dar o exemplo dos diet ou light, não quer dizer que todos sejam maus, mas muito clássico é a substituição do açúcar por os adoçantes artificiais, né, que têm também aqui um peso grande, não em termos calóricos, porque não tem, mas na nossa saúde intestinal e sistémica, não é? E foi nesse sentido que eu te perguntei mesmo, porque do ponto de vista da saúde intestinal, aquilo que se percebe é que o consumo deste tipo de alimentos Sim. acaba por ter um impacto na microbiota intestinal, que pode levar a uma disbiose, uma alteração desta microbiota intestinal,
e que isto tem impacto, segundo aquilo que eu li, mas tu também me confirmas isto, quer na metabolização dos próprios estrogénios, o que pode impactar a fertilidade, quer também, se houver esta tal disbiose, esta alteração da microbiota intestinal, isto vai levar a uma maior permeabilidade do intestino, o que consequentemente está associado a um aumento do processo inflamatório, Sim. o que pode piorar, por exemplo, condições como a endometriose, ou síndromes ovários poliquísticos, e que também está associado a um aumento da insulinoresistência, Exatamente. o que uma vez mais vai impactar novamente a fertilidade. Exatamente. Não estamos a consumir muitas calorias porque optamos por um alimento que é diet ou sem açúcar, mas estamos a agredi-lo indiretamente. A Organização Mundial de Saúde, salvo erro, em 2023, lançou inclusivamente uma diretriz que desaconselha o uso destes adoçantes artificiais, chamados também de edulcorantes não nutritivos, porque realmente não nos dão calorias, mas desaconselha até na estratégia de perda de peso ou na prevenção das doenças crónicas. Diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, que a longo prazo pode ser inclusivamente prejudicial à nossa saúde. No contexto da fertilidade, já vamos tendo cada vez mais estudos que associam o uso desses adoçantes a uma menor qualidade dos óvulos. Os óvulos são, no fundo, também aqui o centro, né, para nós conseguirmos conceber. Não é? Portanto, menor qualidade dos óvulos, uma menor taxa de implantação do embrião no útero, no endométrio, portanto, menores chances de gravidez. E isto pode estar associado precisamente à alteração do metabolismo da glicose, como tu falaste, e também a processos inflamatórios. Basicamente, o que acontece é que, a nível da microbiota, este conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, vamos passar a microbiota intestinal, é prejudicada com o uso destes adoçantes, destes químicos, estes aditivos. E como é que ela é prejudicável? Pode promover o hipercrescimento de espécies más, porque nós devemos ter um equilíbrio, não é? Exatamente. Entre todas elas. Pode levar a uma menor diversidade desta microbiota, e esta menor diversidade também se traduz em menor resiliência, não é? Face a uma agressão externa. Exato. E tu falaste precisamente nisso, que é haver uma maior permeabilidade intestinal. A partir do momento em que nós temos um intestino que é mais permeável, há maior probabilidade de passagem de agentes microbianos e de outras substâncias tóxicas para a circulação sanguínea. Então basta pensar, eu estou a agredir o intestino, mas vou ter repercussões a nível sistémico, em vários sistemas, e um deles, agora focando aqui no sistema reprodutor, eu vou ter aqui maior desequilíbrio hormonal, porque o intestino é também uma das principais vias de eliminação do estrogênio. Nós temos aqui um conjunto de bactérias mais responsáveis pelo equilíbrio dos estrogénios, né? que é a chamada estrobolona, não é? E que realmente, se isto não estiver a funcionar devidamente, isto vai ter repercussões ou vai contribuir para o desequilíbrio hormonal. Até a própria irregularidade dos ciclos menstruais está muito associada a. Tu disseste, eu acho que isto é importante falar, que é, quanto mais inflamado o intestino, maior resistência à insulina nós vamos ter. E o que é isto? Da resistência à insulina. Basicamente, os nossos tecidos deixam de responder, não é, à hormona, à insulina, e o nosso pâncreas vê-se obrigado, por mecanismos compensatórios, a produzir ainda mais insulina. E é este excesso de insulina que também vai contribuir para o aumento de substâncias, as chamadas citocinas, mediadores inflamatórios em circulação. Portanto, se eu tenho mais inflamação em circulação, vou ter um útero mais inflamado, uns óvulos de menor qualidade, vou ter também. O que é que o excesso de insulina faz também? Faz com que os meus ovários produzam mais andrógenos, são hormonas, uma expressão mais masculina. Vai levar aqui também a uma inversão na hormona LH
e a FSH, como eu falei há pouco, a FSH, como o nome indica, é foliculoestimulante. Se eu tenho mais insulina, vou ter menos desta, vou ter menos maturação dos meus óvulos, dos meus folículos. Portanto, ao não maturar os meus folículos, eu também posso ter inclusivamente uma anovulação, vou ter vários ciclos, ou não ter ciclo menstrual. Portanto, ter uma irregularidade menstrual, mais uma vez, vai comprometer a fertilidade. Portanto, há tanto por onde por explorar. Isso é mesmo muito interessante, porque se percebe aqui, porque às vezes também acho que há aqui alguns conceitos que é importante desmistificarmos. Eu não sei como é que as pessoas chegam à consulta, mas às vezes há também aquela falsa ideia de que, e isto do ponto de vista da própria microbiota. Eu tenho uma microbiota desregulada, basta tomar probióticos e resolve-se. E as Não. nós respondemos, não é Não assim. é bem assim. E às vezes o problema está precisamente com os hábitos, o estilo de vida. Sim, Primeiro que tudo, claro, se tivermos queixas a nível do trato gastrointestinal, é variável, não é? Cada pessoa é única e cada pessoa tem os seus sintomas. Ora, eu primeiro de tudo vou ter de atuar ao nível do estilo de vida, mudar a alimentação, tentar aqui uma alimentação com um padrão mais anti-inflamatório, que me promova o equilíbrio, tentar restaurar um bocadinho aquela microbiota. E depois sim, em certos casos, justifica-se claro, fazer um probiótico, mas não deve ser a primeira abordagem, exato. nem a solução, porque se eu mantiver tudo igual, inalterado, Com o próprio probiótico não vai alterar, até não. porque estas estirpes bacterianas que estamos a suplementar, elas têm uma semivida muito curta e é isto que é importante também perceber. E os estudos têm sido muito claros nisto, que é a suplementação sem a mudança de estilo de vida não impacta a fertilidade como a mudança de estilo de vida e depois esta suplementação em associação. Por isso a base é sempre a mudança de estilo de vida e até vai um bocadinho mais longe e vai ao encontro muito daquilo que tu publicas. Eu acho que isto é giríssimo, que é o estilo de alimentação que tu defendes, que nós sabemos que, por exemplo, a nível do intestino, ah, se nós consumirmos alimentos mais ricos em fibra, como os vegetais, como as frutas, as leguminosas, os cereais integrais ou germinados, nós vamos ter depois produção de ácidos gordos de cadeia curta no intestino e que isto vai impactar também de forma positiva a saúde da mulher, a energia, a diminuição do processo inflamatório. A prática da atividade física também tem esta expressão a nível dos ácidos gordos de cadeia curta. Então, tudo isto é a base para que aquele intestino comece a funcionar bem. E eu estou a dizer isto é muito engraçado porque eu vejo muito as publicações que tu fazes e o tipo de orientação que tu no fundo dás no teu projeto e tem muito de tudo isto. A base alimentar é em natureza. É a natureza, sem dúvida. Porque vamos dar um exemplo prático, não é? Eu consumir por exemplo, um snack à meia da manhã, preciso de comer qualquer coisa à meia da manhã. É tão prático eu agarrar uma porção de fruta, um punhado de oleaginosas. Eu aqui estou a ingerir não só a fibra, que é fundamental, que também, como estavas a dizer, para a saúde intestinal, mas vem atrás muitos micronutrientes, não é? Desde vitaminas, minerais, oligoelementos, os compostos anti-inflamatórios, os compostos antioxidantes, que me permitem proteger os meus óvulos, melhorar a saúde dos meus óvulos, contribui para o equilíbrio hormonal. Então, há aqui uma série de questões que não podem ser descuradas. Claro, Em harmonia tudo funciona. que giro. Agora falando aqui desta questão dos nutrientes, só para as pessoas também terem noção, quando nós falamos, por exemplo, da questão das oleaginosas, muitas vezes falamos também da recomendação do próprio peixe. Por exemplo, tendo em conta esta fase em que muitas mulheres estão a tentar engravidar, estas questões da fertilidade, alguns nutrientes para os quais nós tínhamos que olhar e que alimentos são promotores destes. Sim. Eu costumo dizer quais é que são os nutrientes importantes. Todos. Todos, porque
Nós temos os macronutrientes, vamos pensar nos hidratos de carbono complexos, nos energia, a proteína, a gordura. Nós pensamos que são aqui a grande matéria-prima para a construção das nossas células, mas depois sim, efetivamente, vitaminas, minerais, oligoelementos, água, tudo é importante. Mas alguns mais específicos acabam por ter um peso que não podemos esquecer. Um deles é o ácido fólico. O ácido fólico deve ser inclusivamente iniciado a suplementação, idealmente 3 a 4 meses antes da conceção ou antes da tentativa ativa. Não conta, eu quero engravidar, vou começar a tomar ácido fólico e quando engravidar, não. Tem que haver esta preocupação, preparar o corpo antes de. E depois há aqui também alguns nutrientes que ganham maior destaque. Falaste na gordura, no peixe gordo, nas oleaginosas, nas sementes. Por exemplo, para a produção hormonal, até pensando na primeira metade do ciclo menstrual, que vai desde o primeiro dia da menstruação até a ovulação, tem que haver aqui um fornecimento de nutrientes que apoiem muito esta produção hormonal. E as nossas hormonas precisam de gordura para serem produzidas. Então, que gordura é que nós devemos dar? Gordura de boa qualidade. Então, temos em destaque aqui também os ácidos gordos poliinsaturados, da cadeia N3, o ômega 3, também para além das propriedades anti-inflamatórias, também controla o stress oxidativo. Não é? Atenção, gosto sempre de falar nisto, falaste no peixe gordo. Sim. O peixe Isto é que é um tema aqui nesta fase também. é um tema, é um tema. Portanto, ômega 3, há diferentes tipos de ômega 3, mas posso pensar nas oleaginosas, nas sementes e, sem dúvida, o peixe gordo. Mas há algum tipo de peixe gordo. E eu vou falar no atum, por exemplo, o atum fresco, o atum, é um peixe de grandes dimensões. É um peixe que passou muito tempo no mar e tem uma bioacumulação de metilmercúrio muito grande. Sim. É um metal pesado, é neurotóxico, e se acumula. Portanto, é desaconselhado na gravidez, na amamentação e na fase da pré-conceção, eu também o desaconselho. Ok. Portanto, alerta, sim, o consumo de peixe gordo, mas o atum fresco é desaconselhado por isso. Então, que peixe gordo é que nós podemos privilegiar? Sim, isso é interessante, Inês, porque há aqui muitos, como tu falaste relativamente ao atum, também se coloca muitas vezes a questão relativamente ao salmão, aconselha-se o salmão selvagem, mas embora haja algumas. O salmão, há aqui um tema. A maior parte do salmão que nós encontramos na banca da peixaria é de aquicultura. Logo aqui, a qualidade nutricional pode deixar mais a desejar. Temos também o salmão, a maior parte do salmão que é comercializado em Portugal é proveniente do Mar Báltico e a Direção-Geral de Saúde, inclusivamente, desaconselhou o consumo do salmão por ser proveniente daí não mais do que 1.000 vezes por mês. A menos que realmente consigamos encontrar o salmão selvagem de outra localidade e conseguimos até ultracongelado, sim, por exemplo. E depois temos a sardinha, que é um peixe de excelência, muito rico em ômega 3, muito rico em cálcio também. E o cálcio é um mineral muito importante. Muitas vezes é esquecido. Há muita ideia, dependendo também da mulher que nos chega à consulta, da fisiopatologia que tem de base, pensar na endometriose ou noutras doenças também mais específicas, em que o grupo dos lacticínios é logo colocado de parte e que às vezes não se justifica fazê-lo, não quer dizer que todas as mulheres o possam fazê-lo, e o cálcio é deixado de parte. O cálcio é um mineral muito importante para a primeira fase do nosso ciclo menstrual. Ele é necessário para haver o amadurecimento folicular. Portanto, nós temos uma certa necessidade de cálcio diária e é preciso nós assegurarmos essas necessidades. Portanto, estávamos a falar da sardinha, que é uma das fontes, mas naturalmente o grupo dos laticínios ou os substitutos vegetais também podem dar aqui uma grande ajuda que sejam fortificados para nós conseguirmos também o aporte deste mineral que é tão importante nesta fase. E depois, só para terminar, estou aqui a pensar também na vitamina B, que é uma vitamina que tem várias frentes de importância, não só no processo inflamatório, portanto, baixos níveis de vitamina D também têm sido associados a maior inflamação, a menor taxas de fertilidade,
Vitamina D é muito importante para haver fecundação. Uhum. A maioria de nós tem níveis de vitamina D baixos, uma coisa que eu gosto sempre de pesquisar ou pedir para se fazer essa análise. Isso é interessante, essa parte analítica que eu também, porque acho que às vezes desvaloriza-se um bocadinho o papel das vitaminas e dos minerais Uhum. nas análises e é muito interessante quando a pessoa, por exemplo, te procura, Uhum. hum, que vitaminas e minerais é que tu tens tendência a pedir que a pessoa vá ao seu ginecologista, à sua ginecologista, porque não é tão hábito tu veres nas análises. Bom, para além de, isto no contexto da fertilidade, para além da função da tiroide, que é muito importante e pode impactar o ciclo menstrual, para além da parte hormonal, então em termos de micronutrientes é importante percebermos o ácido fólico, uma vitamina B12, o ferro, a ferritina. Portanto, começar uma gravidez com reservas de ferro baixinhas já é estar a prever até um desenvolvimento de uma anemia, principalmente a partir do segundo trimestre de gravidez, em que há um aumento da volémia, do volume de sangue em circulação, e nós sabemos que o ferro é fundamental para o desenvolvimento neurológico, está bem, do bebê. É uma coisa que eu gosto sempre de ver, como é que estão as reservas de ferro, às vezes não se traduz logo em anemia. A hemoglobina às vezes está ótima, mas já temos umas reservas de ferro baixinhas, isso é uma questão que nos temos que preocupar. E a vitamina D? A vitamina D, se tiver também abaixo, o intervalo ainda é grande, Sim, abaixo do limite mínimo, mas ela convém estar ali mais perto dos 50 e 60, eu vou conseguir, à partida, poder aumentar as taxas de fertilidade. isso é muito interessante o que tu falaste agora, porque olhamos para os valores de referência e achamos que quando está dentro do valor de referência está bem. E às vezes não está em níveis ótimos para aquilo que nós precisamos. Sim. Porque eu estou a fazer aqui um bocadinho a ponta à parte intestinal. Nós sabemos que vitaminas D abaixo dos 50, abaixo dos 40, são vitaminas D que não são promotoras da diminuição do processo inflamatório. Exatamente. E não é só termos no valor de 30 que é suficiente. E muitas vezes as vitaminas D andam ali à volta dos 30 e as pessoas acham que está efetivamente tudo bem. E a mesma coisa na questão da ferritina, temos um valor que é muito discrepante e às vezes nós temos mulheres já muito perto das reservas mínimas de ferro e poderá haver a necessidade da suplementação. E este era outro tema que queria questionar-te aqui, que é relativamente à suplementação, se efetivamente nesta fase há necessidade de alguns tipos de suplementos, tu falaste da questão do ácido fólico, mas pode haver necessidade efetivamente de outro tipo de suplementação, e se esta suplementação também pode ser feita de forma indiscriminada, como muitas vezes também se calhar pode ser recorrente de apanhar. Sem dúvida, nós temos que pesquisar, porque há déficits nutricionais que nem se fazia ideia que existiam. Isto em fase de pré-conceição, detectar, perceber em que valores é que estão e suplementar em função desses valores, de forma individualizada sempre. E acho que nós também, profissionais de saúde, não nos podemos esquecer do outro pormenor, que é em que momento é que vai fazer a suplementação, de que forma é que a vai fazer, não só eh, dar o nome do suplemento ou a dose, mas explicar uma coisa tão simples como a vitamina D Uhum. é uma vitamina lipossolúvel, não é? Ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, se eu tiver uma pessoa a tomar uma vitamina D em jejum, ou para depois durante algum tempo sem comer, eu posso também estar a comprometer a absorção daquela suplementação. Claro. Até pode estar ajustada na vossa. Isso é muito interessante o que tu estás a dizer. Eu acho que isso é super importante nós referirmos. Noto muito às vezes isso quando se faz a suplementação de ferro também, Sim. em que muitas vezes as pessoas tomam o suplemento de ferro junto com um copo de leite. E a questão da interação entre o cálcio e o ferro, então o ferro deve ser afastado das refeições que tenham cálcio na composição. Ou seja, isto que tu estás a dizer é super importante. Primeiro, o ajustar a dose, porque nós hoje em dia, então relativamente, por exemplo, à vitamina D, nós temos várias dosagens de vitamina D Sim. e ajustar a dose também àquilo que é o valor analítico de cada pessoa e ao momento em que ela está. E ajustarmos também esta questão de como é que devem os suplementos ser tomados, porque muitas vezes
Por exemplo, estava aqui a pensar também, por exemplo, suplementos de zinco podem interagir com a absorção do ferro e então se fizéssemos suplementação em conjunto pode haver aqui alguma interação. Não faz sentido. Exatamente. E há mulheres que podem fazer uma suplementação, imaginemos, de zinco selênio por causa das questões da tiroide e então impactar aqui com o ferro. Então eu acho que é muito interessante as pessoas perceberem que a suplementação não pode ser feita de uma forma indiscriminada. E há outra coisa que gostava que nós tocássemos aqui também, Inês, que é que suplementos, ou seja, não estou a dizer, o que eu quero dizer com isto é, também não é qualquer suplemento, porque a suplementação, em termos de regulação, nós sabemos que não existe uma diretriz como, por exemplo, para a medicação, através do Infarmed, e que também temos que ter aqui alguma segurança no tipo de suplementos que estamos a comprar. E que também é importante este aconselhamento com o profissional de saúde, porque nem todos os suplementos que nós compramos têm os mesmos princípios ativos. Exato. E nem todos podem ter efetivamente o mesmo tipo de segurança. Uhum. E eu estou a dizer isto porque a nível europeu todos os anos é feito um estudo à suplementação e esse estudo que é feito anualmente, e isso está disponível, tem revelado nos últimos anos uma contaminação em cerca de 30% dos suplementos. É imenso, imenso. Então eu acho que também isto é importante as pessoas perceberem. Exatamente. Ou seja, é isso mesmo. Não basta, ok, preciso de ferro, ou preciso de um suplemento multivitamínico, e até vou fazer compras ao Lidl, ou ao Continente, outra cadeia de supermercado, e olha, eu encontrei aqui multivitamínico, vou tomar já este. Então acho que nós também, enquanto profissionais de saúde, podemos fazer essa seleção e ajudar as pessoas na escolha mais segura do suplemento em questão. Sim, eu Sem acho que dúvida. isso é uma temática que é importante aqui, de nós efetivamente trazermos e o porquê do aconselhamento com o profissional de saúde. Então, Inês, queria-te fazer uma última pergunta. Para quem está então nesta fase, de tentar engravidar e está com alguns problemas de fertilidade, que pequenas mudanças a nível de estilo de vida poderiam começar a ser implementadas? Muito simples. Começar a fazer uma alimentação o mais natural possível, mais saudável, com potencial anti-inflamatório. Gerir o stress, sabemos que é um negativo também, que contribui para o que falámos há pouco da inflamação a nível intestinal, da inflamação crónica. Aumentar a atividade física, ter uma boa higiene do sono, portanto, tentar deitar à mesma hora, acordar à mesma hora, sempre que possível, desligar os ecrãs, a exposição a estes ecrãs no momento antes de ir para a cama. E essencialmente estes 4 grandes pilares: portanto, alimentação, sono, stress, atividade física. Acho que devemos começar por aí. Sim. Tão giro que eu costumo dizer que esses são os 4 pilares da nossa cadeira. Pois é. E quando nós começamos A quebrar um a deles. quebrar um deles, todos os outros acabam por serem impactados. Ahm, mas acima de tudo, eu acho que a grande mensagem que acabaste por nos deixar aqui hoje é também esta necessidade da personalização a cada pessoa, e nós fomos vendo isso nos vários contextos que tu foste aqui falando. Cada ser é um ser único e é um momento que eu percebo, por tudo aquilo que eu aprendi aqui hoje também contigo, e aprendi bastante. É muito giro, eu estava aqui a absorver, assim, isto é maravilhoso. E pensei assim, bom, eu se pensar agora em engravidar, vou fazer uma consulta com a Inês. Porque é muito isto, que é uma fase para efetivamente se procurar esta ajuda profissional. E neste sentido, eu gostava que as pessoas soubessem onde é que te podem encontrar, onde é que estás a dar as tuas consultas, onde é que podem encontrar o teu projeto. Eu depois vou deixar os links também no episódio, mas gostava que as pessoas conseguissem aceder ao teu trabalho, que é tão importante e que na sociedade que nós vivemos hoje em dia, com tantos estímulos, em que corremos tanto de um lado para o outro, em que esta gestão de stress às vezes também é uma prioridade, ah, como é que nós poderíamos ter de facto aqui um apoio que eu acho que é fundamental neste momento para o casal?
Então, onde é que tu estás? Sim, as pessoas podem encontrar-me na minha consulta online, através do meu projeto, contactar-me diretamente, através do projeto de nutrição desde o início. Estou também no Hospital da Luz Lisboa e estou ainda na Clínica 3D Físio, que é um espaço de saúde da qual sou cofundadora, juntamente com o meu marido, que é osteopata e fisioterapeuta, e que temos também outras vertentes, desde a medicina tradicional chinesa, acupuntura, pilates clínico. Vamos abrir também o serviço da área da saúde da mulher, da fisioterapia, de apoio à área da saúde da mulher. Portanto, são estas três possibilidades que têm para me poder encontrar. Eu espero que procurem a Inês. Este último contexto que nos falaste é muito giro, porque percebi que vocês estão a trabalhar aí a saúde da mulher de uma forma integrada, por isso são várias valências que podem também dar resposta aqui a várias questões. Claro que sim. E espero que tenham logrado tanto como eu conhecer o trabalho da Inês. Uma vez mais, obrigada pela tua Obrigada. presença e por teres aceito este convite, que acredito que é uma mais-valia para muitos de nós e especialmente para muitos casais jovens que estão a tentar começar aqui esta vida a três, provavelmente, esta jornada da pré-conceição, da concepção. E olha, muito obrigada. Muito obrigada. Um grande beijinho. Muito Obrigada, Inês. obrigada. Obrigada.